Clica no coraçãozinho aí pra rolar um engajamento aí. Dá coraçãozinho pro Raimundo pra ele ficar feliz e ficar calmo, porque ele me falou que ele tava muito ansioso. Eu tô mesmo, porque aqui, olha, é uma pessoa preparadíssima, com um público tão seleto quanto os que te seguem, então dá pra ficar ansioso mesmo. Que nada. Minhas seguidores são maravilhosas e eu tenho certeza que elas vão amar, amar muito te ouvir. Assim como todo mundo que é da pós que tá aqui vai amar ouvir um pouquinho mais. Certo? Sim, Olha, tem muita gente da pós. eu falei que eu ia deixar você se apresentar. Ah, já é pra começar? Então fica à vontade. Pode se apresentar, Então, amor. então tá bom. Boa noite a todas, todos e todes. Tá aprendendo a utilizar as variações de desinência para ser inclusivo todo mundo. Então, eu me chamo Raimundo Luan, sou salesiano de Dom Bosco. Atualmente eu faço pós-graduação da Faculdade na Universidade Salesiana. Hoje, Dúnia, o pessoal está me ouvindo? Será que deu uma travada? Pronto, isso. No Centro Universitário Salesiano, lá, Unisal. E a Dúnia tem a graça de ser colega da Dúnia e de tantos outros da nossa live. Nossa turma, graças a Deus, é uma turma muito, muito variada, o que enriquece ainda mais o nosso curso. Então, estou fazendo essa pós em sexualidade, mas eu sou formado em filosofia. Sou bacharel em filosofia e pós-graduado em linguística. E estou fazendo teologia. Teologia em São Paulo. É a faculdade que agora eu estou fazendo junto com a pós-graduação. É isso, sou eu. Pouca E coisa. agradeço o convite. É, não sou especialista no assunto que nós vamos tratar, que é a questão histórica do corpo, mas tentarei dar o meu contributo, a minha contribuição a todas e todos que estão aqui e fazer assim essa live aqui com o máximo possível de naturalidade, de forma mais tranquila possível, para também não ficar enfadonho, né? Porque às vezes. E eu já falo logo, Dunia, se eu começar a falar demais e você perceber que eu disparei, porque pode ser que eu dispare aqui falando, 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 pode me cortar, tá bom? Fique à vontade, tá certo? Jamais. E você também, como especialista médica, vai poder falar bastante coisa, porque com certeza você deve ter pesquisado já bastante a questão do corpo, a questão da sexualidade no decorrer da história. Então aqui é um diálogo, como dizia minha professora de lógica, é um bate-papo gostoso que a gente vai fazer. Sempre. Igual aquele dia que a gente já teve. Gente, a gente conversou em off, tá? Nós dois já. E Sim. aí foi daí que surgiu essa ideia de chamar o Raimundo para conversar aqui numa live, porque foi muito bom o papo que a gente teve aquele dia numa videochamada. Eu achei que ia ser bacana trazer isso aqui, né, para vocês. Vou mandar, Letícia. Tá. Depois eu. Dúria, manda um beijo pra gente. Arthur tá aqui do lado. Um beijo, Letícia. Um beijo, Arthur. O Arthur estudou comigo na escola. Nem vou falar quanto tempo Ah, faz que isso, pra não massa. ficar chato. Mas enfim, e eu pensei em trazer isso, na verdade, porque como ginecologista, e eu sempre abro esse diálogo de sexualidade na consulta, e tem várias pacientes minhas aqui assistindo, e é muito frequente o peso, às vezes, de uma criação religiosa muito castradora, tá? Eu não acho que ser criado num contexto religioso por si só é ruim, não é isso. Mas muitas pessoas tiveram um viés negativo disso, né? Que passa por essa questão que é a repressão do corpo, principalmente nós mulheres, né? E eu atendo mulheres de 30, 40, 50 anos que ainda carregam essas marcas profundas, assim, e que têm altas questões sexuais que estão enraizadas lá atrás, nessa criação. E aí, por isso que eu achei bacana a gente trazer isso, porque nem sempre foi visto dessa forma, né? E da onde que a gente herdou isso e como é que a gente enraizou esse tipo de pensamento.
né? E aí, para falar disso, na verdade, eu vou bem lá longe, bem lá atrás, tipo 3.000, 5.000 antes de Cristo, 3.000 antes de Cristo, quando tinha muito mais as religiões matriarcais, né? Não existia o patriarcado, não existia essas religiões monoteístas e tudo mais. Tudo era de uma forma muito mais agrícola, muito mais simples. E a mulher era vista, na verdade, como um símbolo muito grande de fertilidade, né? E era quase uma coisa divina mesmo, porque ninguém entendia como é que a mulher ficava grávida do nada e paria um novo ser. Então aquilo era muito misterioso e muito mágico. Então, logicamente, as mulheres eram quase seres divinos e guardavam a fertilidade de outros seres humanos e também da terra, né? Então tinha toda essa questão de valorizar o corpo feminino dessa forma. E valorizar o corpo por si só. Não tinha tanto essas travas, né? Morais, digamos assim, que a gente vive hoje. E aí, pra gente ver como tudo se modificou tanto, né? Quando os homens começaram a entender que eles tinham participação naquele processo e como a sociedade, mesmo dentro das religiões, igual a gente comentou aquele dia, nem sempre também foi visto dessa forma, né? Uhum. Quando a ideia de Deus foi se afastando mais ainda da questão de corpo, né? De um Deus que tinha corpo, para um Deus etéreo, para uma divindade completamente perfeita e muito acima da gente, o corpo passou a ser cada vez mais demonizado e vilanizado, né? Com uma coisa menor. E aí eu queria muito que você entrasse nesse viés aí. Tá bom. E é por aí mesmo. Eu vou aqui fazer um panorama mais ou menos como é que a gente vai abordar isso. Eu fiz um esquema, eu escrevi aqui algumas páginas só para me guiar no esquema, para não me perder nas ideias. Eu fiz uma colinha, claro, que ninguém vai ficar falando um negócio tão importante e tão complexo quanto o corpo sem a sua colinha. Mas bora lá. Primeiro eu vou tratar um pouco sobre a questão da filosofia grega clássica, que vai trazer as raízes desse problema. Na verdade, as raízes ocidentais desse problema, porque a gente pode falar de corpo bem antes, como você estava tratando aí, na questão das sociedades matriarcais. Mas para falar sobre como o corpo foi demonizado, como o corpo se tornou sinal de pecado, a gente tem que começar a partir da filosofia grega, que foi o que chegou até nós, até agora, né? Pelo menos no Ocidente. Toda a minha fala vai ser em base do pensamento ocidental, porque eu não tenho e nem convivo com um pensamento que é bem complexo, tão complexo quanto o pensamento ocidental, que é o pensamento do Oriente. Depois disso, a gente vai entrar na questão da cristandade, que é o ponto principal quando se fala dessa questão da demonização do corpo. Não que a gente vai perceber que antes até de entrar na cristandade, que nas raízes do cristianismo o corpo não era demonizado. Ele só passou a ser demonizado depois que a igreja se tornou, ou perto ali do período em que a igreja se tornou religião oficial do império e que teve toda uma questão de poder nisso, né, na questão do corpo. E depois até, claro, eu não vou chegar até Foucault, até os contemporâneos, infelizmente, porque eu acho que ia ficar muito longo e porque o nosso objetivo aqui é entender por que foi que o corpo ele chegou a esse ponto de ligação com o pecado, né? Mas Foucault, Nietzsche, eles tratam isso e outros vários pensadores contemporâneos vão criticar exatamente essa moral que nasce desse corpo, dessa visão de corpo decadente, de corpo que leva ao pecado, de corpo que leva a alma a se rebaixar se for colocado os seus desejos à tona. Né? Mas bora lá. Posso começar então o meu esqueminha? Do jeito que você quiser. Fique à vontade, pelo Perfeito. amor de Deus. Então, primeiro, a gente tem que entender que as reflexões sobre corpo, ela
passa por diversas áreas do saber. E uma das áreas que mais falam sobre a questão do corpo é a antropologia. Existem alguns antropólogos que marcam o início, para que nós entendamos a importância do dado do corpo, do conceito de corpo. Tem alguns antropólogos que marcam o início da civilização humana a partir do momento que o homem começou a enterrar seus mortos. Ou seja, como ele tratou o corpo daquelas pessoas que morreram. Então, a partir dali, se tem uma noção de que o homem passou a se entender como um eu e o outro como o outro. Entendeu? Então, é assim que nasce a civilização. Porque ele vendo isso, ele entendeu que aquele outro que morreu, ele deve ser, aquele corpo ali tem uma representação simbólica do outro e deve ser respeitado até mesmo depois da morte. Então, o corpo que era deixado ao relento para ser comido, para se deteriorar sem nenhum cuidado, passa agora a ter um significado sagrado. Ele é enterrado, tem ritos fúnebres, são criados ritos fúnebres, e isso na pré-história, antes mesmo da escrita. Ou seja, que a história marca o início da história no início da escrita, na descoberta, no desenvolvimento da escrita. E aí começa a antiguidade. Outros algumas civilizações originárias que se tem registro de antropofagismo. Ou seja, vem o corpo de uma forma tão ligada à pessoa que faleceu, um corpo de uma forma tão ligada àquela personalidade que acabou falecendo, que comem esse corpo para receber parte da força e da alma dessa pessoa. Olha o gatinho. Então, isso daí também é uma forma de mostrar a sacralidade do corpo, de uma outra forma. Uns enterram, outros comem o corpo. Claro que dentro dessas comunidades, não era qualquer morto que era comido, não era qualquer morto que virava alimento sagrado para toda a aldeia, para todo o grupo lá, toda a sociedade. Eram somente aqueles com critérios específicos. Por exemplo, os guerreiros que morriam em batalha, os grandes chefes, as grandes mulheres também da tribo. E existiam, então, essa noção de que o corpo da pessoa carregava a força dela. Então, ainda não tinha a divisão que a gente conhece, que está muito, muito estratificado na nossa cabeça, muito sólido na nossa cabeça, de corpo e alma. Não é uma coisa natural. Isso daí vem depois. Então, mas os aspectos sobre o corpo que mais marcam o tema que nós queremos abordar aqui, eles só começam posterior. Então, a gente agora vai dar um salto bem grande, desde essas comunidades, desde a pré-história até a antiguidade. Quando o homem começa a pensar em algo abstrato, quando o homem começa a ter a capacidade de transcender aquilo que é material. Então, a partir daí, ele passa do mito que surge no decorrer da vida, surgem mitos, surgem deuses, surgem várias divindades no decorrer dessa história e passa a olhar a razão, sem perder os mitos, mas agora fazendo essa passagem do mito à razão. Ou seja, para avançar, temos que passar do mito à razão. Ficar no mito não é correto. Então, para a filosofia surgir, houve essa passagem do mito à razão, quando o homem começou a pensar abstratamente. E os primeiros filósofos que surgiram foram os chamados socráticos, pré-socráticos, que são aqueles, a partir de Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, que procuravam a origem das coisas, o arquê. Né? E isso eles procuravam na physis, ou seja, na natureza. Aí eu lembro de uma aula que nós tivemos, a aula sobre transgeneridade, que falava... Não, aliás, a aula sobre feminismo, que nós tivemos esse final de semana, que falava sobre a visão grega do calor, que dizia que o corpo masculino se formava porque, em algum momento, aquela formação ali recebeu mais calor
do que quando acontece no corpo feminino. Isso veio se arrastando no imaginário grego durante muitos, muitos anos. E isso daí tem muito relação com os pré-socráticos, porque um dos pré-socráticos é Heráclito, que fala que tudo flui, Heráclito, pantarrê em grego, tudo flui, e ele dizia que a base da vida, ou a base não só da vida, mas de tudo que existe era o fogo. Enquanto Tales dizia que era a água, Anaxímenes dizia que era o apeiron e assim por diante. Então, essa questão do calor vem aí de Heráclito. Só que o que mais chegou até nós foi a partir de Sócrates. Sócrates ele é um marco, ele é um divisor de águas na filosofia grega. Então, começa a partir de Sócrates a chamada filosofia grega clássica ou antropológica. Então, é aí que nasce a questão das perguntas sobre o ser humano. O que constitui o ser humano? O que de que é feito o ser humano? Não é somente o arquê, não é somente a questão na física, ou seja, na natureza, o que é comum a tudo, mas olhando especialmente para o ser humano, que depois percebem que é o único ser que pergunta, é o único ser que questiona, é o único ser que quer saber das coisas. Então, a partir daí, os gregos começam a perceber. Não adianta eu ficar perguntando a origem de tudo, até mesmo do inanimado. Eles ainda perguntam, eles ainda continuam a fazer essas digressões, esses pensamentos sobre isso. Mas não é o foco mais. O foco agora é o homem e a mulher, o ser humano. Então, começa então aí a filosofia grega clássica. E na filosofia grega clássica são 3 os grandes filósofos que são considerados até continentes dentro do mundo filosófico, que é Sócrates, Platão e Aristóteles. Existe aí uma sucessão. Sócrates era professor de Platão e Platão foi professor de Aristóteles. Só que nós só conhecemos Sócrates pelos escritos de Platão. É por isso que alguns filósofos e alguns historiadores até duvidam da existência mesmo de Sócrates. Acreditam que Sócrates tenha alguns, não todos. Aí não é pacífico entre os filósofos e é uma minoria, na verdade, que acredita que Sócrates seja apenas um personagem criado por Platão. Mas esses caras são muito importantes para nós porque eles precedem o período helenístico. O período helenístico ele começa a partir da morte de Alexandre o Grande, Alexandre Magno, que era aluno de Aristóteles, e é a fase da ética e de várias outras ética do pensamento cético e de várias escolas, como o epicurismo, que é uma escola que se é muito ligada à questão do prazer. Para Epicuro, tudo que causa prazer é válido e é bom. Então, os epicuristas, mas também tinha ao mesmo tempo os estoicistas, que eram mais ligados à questão da virtude. Então, observe que essa questão virtude e prazer, ela sempre teve em voga e sempre ficou lutando entre si. Em disputa, Nietzsche né? chama, em disputa, exato. Nietzsche chama de apolíneo e dionisíaco. Apolíneo relacionado à virtude, né? A virtude, mesmo que Apolo, o pessoal veja a questão da beleza, mas a beleza de Apolo está exatamente na questão da virtude. E a virtude aí é exatamente para o grego, principalmente o grego ligado a uma visão mais platônica, é conseguir dominar o corpo. A razão dominar o corpo, isso é a virtude. E o dionisíaco está mais ligado para a questão epicurista, a questão do prazer. Dionísio, Baco, o deus da alegria, o deus do prazer, o deus da gula, da cobiça. Não, que só Tá me isso ouvindo? daí já dá um papo de 1 hora. Ah, dá muita coisa, dá bastante papo. A questão de Epicuro, a questão do dionisíaco e do apolíneo. Então, são coisas bem que dão pano para muita manga, né? Tanto que Nietzsche, ele baseia a moral dele, a análise da moral de Nietzsche é toda baseada nessa questão, nessa briga de forças dentro do ser humano, nessa vontade de potência, nesse epicurista, ou nesse dionisíaco e apolíneo. Vamos continuar. Antes de, como eu estava falando, Sócrates, Platão e Aristóteles precedem o período helenístico. Só que, ainda que no período helenístico mudem
os questionamentos. O questionamento agora passa a ser mais político, passa a ser um questionamento ético e cético, ainda fica muito mesmo do pensamento de Sócrates, Platão e Aristóteles com relação à antropologia. Então, a questão antropológica grega, no período helenístico, ainda era baseado no período clássico, ou seja, o período anterior. E por que é importante a gente saber isso? Porque o cristianismo nasce dentro do período helenístico. E isso daí chega até nós. Mas vamos voltando aqui para a questão de Sócrates, Platão e Aristóteles, a gente vai dar uma olhadinha aqui no que cada um sobre o corpo, para depois remetendo a eles, tá? Cortado. Eu vou falar daquilo que Platão, isso toca Aristóteles, isso toca esse lado porque Platão é que escreve sobre Sócrates. Então, na verdade, o que Sócrates fala é muito parecido com o que Platão fala, né? O que Platão pensa. Então, Sócrates ele é colocado como um personagem nos diálogos platônicos, entendeu? Então, bora lá. O que é que Sócrates pensa? Primeiro, o ser humano para Sócrates é a sua alma. Olha só. Ele é baseado na razão. Tinha-se, pois, de cuidar mais da alma que do corpo. Então, Sócrates tinha esse pensamento. Era o básico de Sócrates, é isso. Platão faz uma esticada disso daí e coloca uma potência bem maior. Primeiro, Platão divide tudo em duas coisas. O mundo das ideias, existia esse pensamento antes dele, mas ele traz, então, o mundo das ideias e o mundo sensível, material e imperfeito. No mundo das ideias existem as ideias perfeitas, então aquilo que marca o essencial, coisas inatas, coisas que sempre existiam, eternas e perfeitas. Por exemplo, está no mundo das ideias a vacacidade da vaca, como dizia o meu professor. O que é que faz com que uma vaca e outra vaca sejam vacas se elas são coisas diferentes? Tem uma ideia... É engraçado, mas tem uma ideia de vaca no mundo das ideias e todas as cópias imperfeitas dessa ideia. Deu para entender? Olha, a filosofia dá umas viagens, umas viajadas. Sim, assim não, mesmo, coitada, a Letícia escreveu aqui que ela tá viajando em alguns termos, coitada. Lê, calma, é só para dar um panorama, calma, se acalme, que nós vamos chegar... É verdade. Eu quero que ele fale vamos uma coisa chegar... muito bacana, que é a cristianização do pensamento de Platão, que eu acho que isso é muito bacana de se falar. Mas nós vamos chegar lá. Exato. Lembrando vai ter que primeiro entender... Lembrando que a gente só tem até as 9h15, hein, Raimundo? Cuida! Perfeito, então bora lá. Correndo. Então a alma, ela contempla esse mundo das ideias e ela acaba vindo ao mundo material, ela passa por um rio do esquecimento e é aprisionado no corpo material para poder existir na realidade. Então, o corpo é uma prisão da alma, mas é uma prisão necessária para que a alma possa existir na realidade material, senão ela estaria lá no mundo das ideias. O corpo ele representa a alma nesse mundo material. E a gente tem lembranças, a gente tem sonhos daquilo que foi o mundo das ideias, é por isso que nós podemos construir uma cadeira, é por isso que nós podemos construir as coisas que nós conhecemos. E por que é que, então, que se ele tinha essa visão de que a alma é que é o importante, o corpo era a prisão da alma, porque é que na paideia grega, ou seja, naquele sistema de educação grego, era tão importante a ginástica, por exemplo, a educação física. Porque para Platão, que é o filósofo que dá base a essa questão da paideia grega, o corpo tinha de ser disciplinado para que a alma se favorecesse. E a disciplina se dava por essas matérias, música, poesia, educação física. Então tinha que disciplinar o corpo. Então um corpo belo, disciplinado, significava que a alma pensa a sobressair-se com relação a esse corpo. Então significava que os desejos do corpo estavam mais fracos do que o da alma, porque o corpo era disciplinado.
Pronto, terminou Platão. Aristóteles diz assim, olha, esse negócio de mundo dividido não dá muito certo, não. Então, ele não acreditava nessa divisão. Ele foi discípulo de Platão, mas ele conseguiu superar seu mestre, né? Ele não acreditava nessa questão da divisão do mundo ideal e do mundo material. Ele dizia que para Platão estava no mundo ideal, ela se une de forma permanente com a matéria. Então a essência e a matéria se unem permanentemente. A essência era chamada de forma, a matéria, o material, o sensível, o palpável. Então, a forma e a matéria elas são unidas de forma intrínseca e inseparável. Se uma sai, deixa de existir a coisa. Entendeu? Então, a cadeira ela só é cadeira porque existe a forma de cadeira e a madeira. Porque se saísse qualquer uma das duas, deixaria de existir a cadeira. Isso se chama ilemorfismo aristotélico. Ilemorfismo, ilé significa matéria em grego e morfos é forma, né? Isso daí também é aplicado aos seres vivos. No entanto, os seres vivos são governados por almas. Aí vem a questão da alma. A alma faz papel de forma. A alma faz o papel de forma e o corpo faz o papel de matéria. Sendo que, certo, lembrando, no caso de Aristóteles, são a alma das plantas é a alma vegetativa, que é aquela alma de reproduzir-se e alimentar-se. É a alma vegetativa. A alma dos animais é a alma sensitiva, que é a alma da locomoção e da sensibilidade. E ela faz o papel da alma vegetativa também. Então, os animais têm a alma sensitiva fazendo o papel da vegetativa. E a do homem é a alma racional, que é o pensamento. E ela faz o papel da razão, ela faz o papel da alma sensitiva e faz o papel da alma vegetativa. Ou seja, a alma do ser humano é a alma mais completa e o corpo, ele não é obstáculo para essa alma. É interessante em Aristóteles isso. O corpo e as moções do corpo, o desejo, o prazer, não é obstáculo nenhum para a alma. É porque está unido. É por isso que quem vai tentar consertar o que o nosso irmãozinho, que a gente vai conversar daqui a pouco, fez na cristandade, é um fulaninho chamado Tomás de Aquino, que pega de Aristóteles. Não só ele, mas também Alberto Magno e outros. A gente vai conversar sobre isso. Pega de Aristóteles a base para isso. Tá bom? Vamos ver mais. Às vezes, aí tem uma contradição em Aristóteles. Às vezes, Aristóteles assumia uma postura pela qual a alma pode pensar, pelo fato dela poder pensar coisas que são imateriais, pensar coisas originais, era como se a alma fosse uma entidade separada do corpo. Às vezes ele tinha esse pensamento, ou seja, ele entrava às vezes nessa contradição, principalmente quando se falava da morte. Que ele dizia assim, olha, a alma é algo tão... Ele via como a racional. Não conseguia conceber, ou seja, ele tinha essa dúvida, ele tinha esse questionamento na cabeça de que quando o corpo morresse, a alma morria junto. Então ele não conseguia conceber isso. E às vezes ele falava exatamente isso. Não, o ser humano é igual a qualquer outro ser, quando o corpo morre, como são juntos, como são unidos intrinsecamente, sem poder se dividir, morre-se o corpo, morre a alma também. Então, ele ficava nessa questão, porque, querendo ou não, gente, a vida, durante todo o pensamento humano, a questão da morte sempre foi difícil. Até na teologia, hoje em dia, a gente tem uma escatologia, ou seja, escatologia significa o pensamento das últimas coisas. Tem a escatologia, que é a parte biomédica, mas não é essa na teologia. É o mesmo nome, mas não é na teologia. Então, a escatologia é complicada de entender, porque fala da morte. Bora lá. Então, essas filosofias entraram no período helenístico. Mesmo que eles são filosofias do período clássico da filosofia, eles entraram dentro do período helenístico da filosofia. E por isso, alguns cristãos que se baseavam, cuja comunidade era formada por chamados judeus da diáspora. O que são os judeus da diáspora? São aqueles judeus que saíram da Palestina e foram morar no Império Romano.
Então, dentro do contexto do Império Romano, esses judeus da diáspora se embeberam do espírito helenista. Entre esses espíritos, entre esses pensamentos helenistas, estava a questão antropológica que vinha da filosofia clássica, de Platão, Aristóteles e Sócrates. Para exemplificar isso, eu vou ler aqui para vocês uma passagem da carta de São Paulo aos Coríntios. Por quê? Eu não vou fazer pregação aqui, tá bom? É só porque a Sagrada Escritura, a Bíblia também, às vezes, ela é utilizada como fonte para entender a cultura da época anterior. O pensamento filosófico da época, né? Claro. Exatamente. Então, Paulo ele precisou combater esse desprezo ao corpo, que estava entrando já no cristianismo. Mas Paulo, ou seja, uma das colunas do cristianismo, combateu esse desprezo ao corpo. Então ele dizia na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículos de 35 a 39. Mas quem dirá? Como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Ou seja, a semente, se não morrer, não dá a planta. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é mesma. Uma é a carne dos seres humanos, outra é a carne dos animais, outra dos peixes, e outras das aves. Aqui a gente vê duas coisas. Ele faz a elevação do corpo, ele diz, corpo é dom de Deus, não deve ser desprezado. E faz a diferença de corpo e carne. Corpo está aristotélica unida à essência, matéria unida. A carne é aquilo que é palpável, que é sensível. E então a gente percebe que nas origens do cristianismo não há esse desprezo ao corpo. Por quê? A base, os pilares do cristianismo, que são Paulo e os apóstolos, combatiam esse desprezo ao corpo. Ou seja, se entrou no cristianismo, mas foi combatido, pois fortaleceu-se na Idade Média. Aí que a gente vai entrar na questão do pecado. Tá muito rápido, gente, como é? Tá bom? Tá ótimo? Não, acho que tá bom, porque a gente tem 25 minutos. Só Perfeito. Se a gente voltar, só se a gente voltar. Não, mas dá tempo, eu acho. Então, quando o cristianismo nasce, ele nasce nesse contexto e nessas discussões, porque influenciado pelo helenismo, pela filosofia grega, essas discussões sobre o corpo são combatidas pelos apóstolos, de forma especial por São Paulo, que é o apóstolo dos gentios, aquele que espalha o cristianismo entre aqueles que não são judeus, né, de forma especial. Sei que Paulo tem muita coisa a ser criticada, claro que tem, porque ele é fruto de sua época. E na época de Paulo, por exemplo, tem uma passagem que o pessoal gosta de ficar utilizando de forma errada, que é aquela passagem que Paulo pede para as mulheres serem submissas aos maridos. Essa passagem tem que ser lida no contexto dela. O pessoal quer aplicar agora. Então, toda passagem bíblica tem que ser lida dentro do contexto dela. E tem que ser lida com perspectiva filosófica, com perspectiva histórica, com perspectiva de fé, mas tem que ser lido dentro de um contexto todo poliédrico, com várias faces. Passando o período apostólico, quando foi em 380 depois de Cristo, a igreja, o catolicismo, na verdade, ela passa a ser religião oficial do Império Romano. E com isso, ocorreu uma virada na forma de agir da igreja, que foi muito nocivo para a questão evangélica, né? A questão de evangelização e a questão mesmo da própria igreja. Que ela passou de perseguida a perseguidora.
Porque a igreja uniu-se ao Estado, e se tornou um instrumento de ideologização. O Estado fez com que a religião, que nesse caso era o cristianismo, se tornasse um instrumento de opressão. Essa união da igreja com o Estado. E a partir desse momento, a gente percebe que a visão de corpo, ela está proporcionalmente ligada, a visão de corpo como gerador de pecado, está proporcionalmente ligada à questão do poder do Estado. O Estado oprime e quanto mais o Estado opressor, utilizando de argumentos religiosos, abafa, oprime as pulsões da sua população, mais fraca a população fica. Então, Foucault ele faz muito essa avaliação da questão do corpo e poder. Isso é muito interessante em Foucault. Mas a gente vai ver onde realmente nasceu essa questão. Agostinho de Hipona, agora vamos falar do nosso irmãozinho Agostinho. É um bispo... grande influenciador. Olha, o que eu vou falar de Agostinho agora, Santo Agostinho, para a igreja é Santo Agostinho, né? É um filósofo e teólogo, grande filósofo e teólogo. Se Platão e Aristóteles e Sócrates são ilhas da filosofia, Agostinho é uma das ilhas da teologia. Ilhas não, continentes da teologia. Agostinho a teologia, a filosofia dele é muito vasta. A gente vai fazer um recorte aqui com relação ao corpo. Então, não fiquem com raiva de Agostinho por conta... porque a gente aqui está vendo só uma parte da filosofia e da teologia dele. O cara, eu sei que ele deu umas bolas fora danadas que veio até agora. Ele ferrou bastante nossa vida aqui, mas tá tudo bem. Ele fez coisas boas também. Mas assim... Igual do Freud. Ponto de vista Freud também deu um ruim pra nossa vida até hoje, nós mulheres, mas tudo bem. Ele foi um cara legal, fez outras coisas muito incríveis. Exato. Todos os pensadores têm essa possibilidade de dar algumas bolas fora. Agostinho foi isso. Mas Agostinho só fez isso porque ele foi influenciado. Surgiu uma doutrina chamada maniqueísmo. E essa doutrina, ela era baseada em um dualismo grego que vai muito além do corpo e do corpo e da alma. Ela vai falar do bem e do mal. O dualismo grego, ele diz que o bem e o mal estão em constante briga, em constante luta, disputa, em tudo. E o maniqueísmo, ele vai trazer isso para a religião. Um fulano chamado Mani, no século III, ele faz essa mistura entre gnosticismo, que é a questão da elevação pelo pensamento, com as questões cristãs, ocidentais e orientais, e cria o que hoje nós chamamos de maniqueísmo. A igreja sempre considerou o maniqueísmo uma heresia. O que é isso, uma heresia? Que vai totalmente contrário às bases cristãs. No entanto, ainda que não intencionalmente, durante toda a idade da cristandade, esse maniqueísmo, muita teologia relacionada ao corpo, ao prazer, ao sofrimento. Então, uma coisa que vale dizer aqui, principalmente no canal Ventre Vivo, que é um canal de mulheres, né, um canal próprio para as mulheres, é que uma das coisas que o maniqueísmo trouxe, infelizes coisas que o maniqueísmo trouxe, foi a associação, não somente do bem à alma e do mal ao corpo, mas ele associou o princípio do bem ao homem, ao macho, e o princípio do mal às fêmeas, às mulheres. E isso foi tão desastroso que chegou ao ponto, né, ao ápice disso, digamos, ao ápice assim, de forma mais visível disso, no século XV e XVI, com a caça às bruxas. Né? Ocorreu assim, uma união infeliz, dizer que o corpo é mal, o prazer é do corpo, que o prazer é mal. A mulher sendo sedutora
e na visão androcêntrica medieval, ela era aquela que levava o homem à luxúria e ao prazer, logo, a mulher era má. Uhum. Então, isso daí fez com que, no período da Inquisição, tanto da Inquisição católica como na Inquisição protestante, muitas mulheres que eram independentes ou eram consideradas progressistas, que tinham conhecimentos que faziam os homens sentirem-se inferiores, eram acusadas de bruxaria e eram mortas de formas atrozes. Então, isso aí tudo vem do maniqueísmo. Santo Agostinho, na juventude, era maniqueísta. Só que quando ele se converteu, Agostinho viveu entre 354 e 430, ou seja, ele pegou ali o início da Idade Média. Quer dizer, nem pegou a Idade Média ainda a Idade Antiga, a Idade Média só começa depois. Começa com a queda do Império Romano do Ocidente. Depois ele começou a combater o maniqueísmo, dizendo que alma e corpo, usando uma filosofia neoplatônica, dizendo que alma e corpo não é que o corpo fosse a prisão da alma. Agostinho começou a abrandar aquilo que Platão falou, e dando a isso. Não é que o corpo seja a prisão da alma, mas eles têm uma unidade substancial. No entanto, admitiu que a alma era mais importante, mais especial, por ter uma natureza divina. Então, ainda que ele tenha feito um abrandamento de Platão, unindo o corpo e a alma como algo substancial, algo unicamente substancial, ele ainda colocou a alma acima do corpo. E depois tudo começou a pesar mais quando ele resolveu falar do prazer. Aí foi que pesou. Agostinho realmente queimou tudo quando começou a falar sobre prazer e a libido. Queimou tudo, foi ótimo. Ele ataca obsessivamente a libido. Ele diz que essa libido excita, olha que interessante, excita as partes sexuais do corpo e termina dominando o corpo. Na opinião de Agostinho, a libido põe em xeque o ser humano inteiro. Ele até fala o seguinte: o fato de os órgãos sexuais moverem-se sozinhos, sem a força da razão, quando a libido está elevada, mostra o quanto isso é ligado à desobediência de Adão. Então, assim, tem claro, vamos entender. Agostinho também, provavelmente, não conhecia o que era a libido, de verdade. Ele ligava a libido somente à questão do prazer erótico. E hoje nós sabemos que a libido é uma energia psíquica que perpassa tudo. Então, se não existisse a libido, nós seríamos apagados, inertes. Então, a libido, essa força sexual, perpassa tudo. Só que na cabeça de Agostinho, a cabeça da época de Santo Agostinho, a libido, ela vem dentro do ser humano, vem do corpo humano, e ela intoxica a alma. E isso Platão já dizia, porque eu não falei na época. Platão disse que o corpo poderia sujar a alma, poderia influenciar negativamente a alma. Então, fazendo essa cristianização, ou colocando a alma como algo mais ligado a Deus e o corpo como algo mais ligado às coisas do mundo, Agostinho postula que o corpo, pela libido, intoxica a alma. E o prazer seria o ápice dessa questão. Ele é tão assim, tão forte nessa visão, que ele chega a pensar, a imaginar uma possibilidade de um sexo procriativo sem prazer. Ele diz que o melhor sexo, o maior presente que o ser humano poderia ter, porque tiraria de algo tão belo quanto a procriação, de algo tão divino quanto a procriação, essa necessária ligação com o prazer. Então ele dizia que o ser humano, e olha que ele teve filhos, Agostinho teve filhos, era um bispo, mas na época ainda não tinha a questão do celibato. Então Agostinho teve filhos, tudo, mas tinha essa visão muitíssimo negativa com relação ao prazer. E o maniqueísmo continuou com outros autores, os pregadores e escritores
Quando eu falo que o maniqueísmo continuou, não foi intencionalmente. Entendam. Uhum. Isso ficou tão arraigado, esse pensamento ficou tão arraigado na cabeça do medievo, na cabeça dos cristãos, do início da Idade Média, que eles começavam a falar disso naturalmente e arranjavam noções, arranjavam formas de que isso fosse racional, de que isso fosse lógico. Teologia. Então, os pregadores impactaram as pessoas e provocaram conversões. E, para isso, eles acabavam as maniqueias, você se entregar aos prazeres. Ah, tá. Então, pronto, vou continuar? Deu? Sim. Pronto. Os pregadores, eles queriam causar esse medo no povo para causar a conversão. Era uma visão totalmente antipedagógica, totalmente fora da nossa ética. Isso nós olhando, se nós olharmos com o olhar de hoje, né? Uhum. Naquela época era normal, para a cabeça deles. Então, claro, tentar impressionar falando sobre essas questões. Se você se entregar aos prazeres do corpo, você vai acabar no inferno. Era isso. E São Gregório Magno, que é um outro santo da igreja do século V depois de Cristo, chega a falar: o corpo é a abominável vestimenta da alma. É uma das coisas que eles falavam. Isso começou a ficar pior quando ligou também ao sofrimento. Eles olhavam para Jesus Cristo e diziam que para imitar Jesus Cristo a gente tinha que fazer o corpo sofrer. Porque então eles faziam uma interpretação muitíssimo errônea, muito errônea mesmo, da paixão de Cristo. Eles diziam que se Cristo quis sofrer, na cabeça dele Cristo quis sofrer. Mas a teologia mostra isso totalmente diferente. Se Cristo quis sofrer é porque o sofrimento é bom e edifica a alma. E para imitar Cristo nós temos que sofrer. Aí é daí que surgem os cilícios, que são uma corrente cheia de pregos que amarram nas pernas ou no braço. Então tinha toda essa questão. Olha a Cibele dizendo que Agostinho era um mito da época. Pelo amor de Deus! Eu tô tentando ignorar esse comentário, mas não tem como, gente. Maravilhoso. Talvez então, fosse. Ele tinha... Talvez fosse. Talvez, mas ele pelo menos era um pouco mais... Ele é bem mais inteligente, viu? Ele tem... bem mais inteligente. Um pensamento muito mais elaborado. Mais elaborado. Ele sabia ler. Agostinho... Até pra fazer merda, né? Mas ele, olha, gente, Agostinho sabia ler, por exemplo. Ele sabia, ele visitava bibliotecas, entendeu? Então tem essa questão. Bora lá. Amore, então, vamos começar a finalizar também, hein? Porque tá acabando o nosso tempo. Vou finalizar agora. E teve gente que pediu aí dica de livro e eu tô com 2 livros aqui para mostrar no final. Perfeito. Depois do concílio, ainda na Idade Média, pronto, a gente já chegou onde a gente queria. Surgiu o conceito de pecado e corpo aí, com o maniqueísmo, potencializado por Agostinho e outros fulanos da época, também Gregório Magno. E no Concílio de Trento houve uma busca por mudar a questão da confissão. E a confissão passou a ser muito ligada a isso. Você vai dizer o que aconteceu com o seu corpo, o que os seus desejos criaram em você, e ficou muito nessa questão. Você, quando vai se confessar, vai contar seus pecados, os pecados ficaram girando muito em torno dos pecados sexuais. Mas tiveram pessoas que falaram bem também do prazer. E essas pessoas usaram como base Aristóteles, que foi Alberto Magno, Santo Alberto Magno, do século XIII, que ele falou, né? Ele falou que defendeu o caráter natural e honesto do sexo, da relação conjugal e do prazer, que de maneira normal, isso na idade, né, questão normal, acompanha o exercício de toda a função natural. E Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, articulando várias correntes filosóficas, se esforça para mostrar o valor positivo do prazer. Em sua reflexão, Tomás de Aquino tenta articular o pensamento aristotélico, mostrando que o prazer é expressão do dinamismo da vida humana, ou seja, ele exorciza essa questão do prazer como algo mau, ele tira e não liga mais a questão do prazer a pecado. Ele tentou fazer isso com muita força, escrevendo maravilhosamente. Ele tem uma suma teológica enorme, mas não colou. Não colou.
Infelizmente. E isso vem até hoje. Vem até hoje essa ligação do pecado com o corpo. O Concílio Vaticano II, que foi o último da igreja, tentou também amenizar essas coisas, falou sobre isso, escreveu sobre isso. Mas para tirar algo que foi tão arraigado, até, adentrando até a Idade Moderna, é muito difícil. Então, a igreja tem as suas glórias, mas também tem os seus dissabores na história de uma instituição de mais de 2000 anos. Então, é Como, isso, a como história todo não mundo. mente. Exato. E é isso, desculpe por falar e... Não, eu tô Não, ó, a gente tem 5 minutos para finalizar. Você foi maravilhoso. Se o pessoal quiser, a gente pode fazer uma segunda parte aí para falar mais, porque, gente, vocês viram que ele sabe pouco, né? É assim, Não, mas aqui... infinito o conhecimento e Não é fale isso, não. maravilhoso. É sim, é sim. Foi incrível. Eu sempre aprendo muito e quero aprender mais. Teve uma aí que perguntou sobre a gente falar sobre o Deus Pan. Isso é uma outra conversa. E É a outra gente, conversa. Foi o meu infelizmente, irmão que tem perguntou que. isso. Eu vi quando passou, não deu para falar. Mas Meu irmão infelizmente a gente Emanuel é tem que historiador. finalizar. A gente pode fazer uma segunda parte. E a Letícia, acho que foi a Letícia também que perguntou, que queria 2 dicas de livro, queria dicas de livro. Eu vou indicar 2, que eu acho que pode ajudar. Quem tiver afim, tem A Cama na Varanda, da Regina Navarro Lins, que ela vai falar sobre relacionamento, só que ela, para falar sobre relacionamento, ela vai fazer todo um apanhado histórico também, porque ela vai falar sobre amor e sexo, então ela vai lá atrás e vem contando uma série de coisas, historicamente, até ela falar sobre relacionamentos. Inclusive, tem agora também as novas tendências, falando da era digital. Esse livro que fez muito sucesso nos anos 90. E para quem não é muito fã de ler e acha que não... Ah, não, isso aí é muito difícil e tudo mais, esse daqui toda mulher deveria ler, que é A Origem do Mundo, tá? Hum. Que apesar de ser fininho e ser uma história em quadrinhos... Por isso mesmo ele é super acessível e dá para entender facilmente como é que o corpo feminino foi visto aí historicamente e vale muito a pena. Para você ter uma noção, ó, o subtítulo é Uma História Cultural da Vagina ou a Vulva versus o Patriarcado. E inclusive fala de Santo Agostinho aqui. Sobre essa, ele tinha quase uma obsessão, né, por vilanizar o prazer e o corpo. Então, Exato. essa é a minha dica. E a Oh, gente meu tem Deus, Agostinho deve estar com tanta raiva de mim, gente. Eu só destaquei as coisas negativas de Agostinho, gente. Não, Olha, Agostinho é mais jamais. que isso. Olha, eu posso indicar um livro Fui eu que também? induzi. Fui eu que sou a mulher, sou a raiz do mal do mundo, eu que te Ai, induzi a não, não fale fazer. isso, não fale isso. Ah, meu Deus. Olha, eu vou indicar um livro também. O título Arrasa. vocês podem até achar muito específico, mas é um livro maravilhoso. Foi um dos livros que eu usei para basear esse esquema que nós fizemos. Chama Teologia do Prazer. Ele é escrito por Ana Márcia Guilhermina de Jesus e José Lisboa Moreira de Oliveira. E é editado pela Paulus. Então, tem esse livro aqui. Eu achei fantástico, porque ela faz uma crítica muito contundente às questões de Agostinho. Ela fala até de Tomás de Aquino, porque eu só falei bem de Tomás de Aquino aqui, mas Tomás de Aquino, assim, vamos lembrar que tudo tem 2 faces, né? Então, principalmente na questão do pensamento. Então, dá para você puxar coisas ruins até mesmo do pensamento dos grandes santos da igreja. Com certeza. Com certeza. Pois é. E é Certo, isso, amore? obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Desculpe a verborreia, né? Falei, mas foi porque tinha que correr e o assunto dá muito pano para manga ainda. E uma coisa que eu poderia sugerir é que algum dia a gente converse também sobre a visão histórica da mulher a partir do judaísmo para cá, que é muito interessante. Semana que vem. Semana que vem Ah, a gente fala disso, peraí, então. tá. Então eu tenho que pesquisar mais então, pra gente ver direitinho essa questão. Ah, Vamos que marcar pesquisar direitinho. mais, já sabe um monte já. Pesquisar mais o quê? Não, vamos falar sobre isso semana que vem, então. Então vamos ver, Certo? calma aí, Duni, não marca agora não. Não, eu deixei em aberto. Semana que vem é muito amplo. Certo, tá bom. Gente, muito Então, obrigada. Um beijo. Vou deixar a live salva, então, no IGTV, até porque a Ana Canosa pediu. Quem sou eu para olha, negar o pedido da Ana meu Canosa? Deus.
Um beijo, gente. Não vejo a hora da nossa pós estar reunida novamente. Ah, Saudades. perfeito, perfeito, perfeito. Tchau, Um gente. beijo, meu Obrigado querido. pela presença aqui, todo mundo. Dúnia, obrigado pelo convite, viu? Valeu mesmo. Muito obrigada. Até, gente. Boa noite. Valeu, tchau.